Olá, você está conosco no Biologia Fantástica. Que legal. Que horror! Podre! Eu sou o Erison. Eu sou o Romeu. Seja bem-vindo a Biologia Fantástica. Ei, dessa vez direto, sem Olha aí. Salve, Mika, salve. Que isso, meu Deus? GoForge Geek Story. Tá ouvindo a gente aí, Mika? Diga pra nós se o áudio tá bacana. Vou até te dar um aceno só porque tu é um cara legal. Hoje ele se mordeu comigo. Conseguiu dar o aceno? Não. Deixa. Hoje ele se chateou comigo que eu comparei ele com Eu não consegui também. com outro mano aí. Hello! Separados na maternidade, Mika. Beleza, a gente vai esperar 5 minutinhos enquanto a gente fala um bocado de asneira aqui, tá? Enquanto a galera tá chegando na live, aí a gente começa de fato. Às vezes a gente perde um pouquinho desses 5 minutinhos. É. Mas é isso aí. Ah, foi o que eu te mandei. Agora que eu tô vendo. Então é isso aí. Hoje nós temos um pedestal. Fala Oregon, fala Ellen, seja bem-vinda, seja bem-vindo, William, da página Oregon Donai. Hoje a gente vai falar de um tema bacana, muito conhecido, mas que dá um trabalhinho de explicar algumas coisinhas. Mas depois que a gente entende, fica tudo safe. Mas, enfim, é um tema extremamente popular, que são sobre os elfos. Bem, temos aí mais 2 minutos, aí a gente começa de fato, tá? A gente vai começar falando sobre a origem dos elfos, a gente vai falar sobre o que são os elfos na cultura pop, no RPG, trazer algumas curiosidades para vocês e por fim falar sobre a biologia deles, que inclusive eu já adianto que é uma biologia realmente bem fantástica, sabe? É uma parada bem plausível. Eu acho que de todos é o que mais se assemelha ao ser humano, Porque, né? enfim, a gente vai explicar isso bem direitinho no decorrer da live, tá? Porque, enfim, tem coisas bacanas aí pra gente estar colocando pra vocês. E é isso aí, 2 minutinhos. Tu leu Não, eu não terminei de ler. Termina de ler. É muito grande. Não, logo grande. E aí a gente tá esperando a galerinha chegar. Todos bem, todos sem Covid, todos sem gripe. Estou me recuperando de uma gripe agora. Ainda estou com aquela velha tosse. Tipo isso. Ele também está se recuperando. Tá? É por isso que a minha voz tá assim, ruim. Sexy. Tem que ser elogiado. Inclusive, olhando agora na live, sinto que preciso cortar o cabelo. Meu cabelo também tá precisando de um corte. Nem terminar de ler aqui. Salve Lorde Souza, seja bem-vindo. Em 1 minuto a gente está começando a live sobre os elfos. A luz aqui fica... Sumiu todas as marcas do meu rosto. Que bom, né? Dá um tchan. Diz que Principalmente quando eu tô jogando Genshin. Genshin é muito branca, muito... é tudo claro, né? Enfim, demos os nossos 2 minutinhos. A live da pós-gripe. Pós-gripe. Quase não rolava a live. Quase não rolava. O meu tava doente. Mas deu. Se eu pegar Covid, a culpa é dele. Oxi. Não, já tá tudo certo, tudo de boa. Então pronto. Tudo safe. Galera, é o seguinte. Vamos começar. E... origem dos elfos. Olha só, a parte que o Romeu mais gosta. Gente, é porque esse assunto, a gente pensa logo assim, vai ser uma coisa que não é todo mundo sabe, todo mundo conhece. Não, a gente tem essa impressão. A gente tem essa impressão. Não, é umas... Eu acho que até agora, sinceramente, foi o assunto que mais deu trabalho.
mais De pesquisa, né? do trabalho na pesquisa, na hora de estudar. Inclusive mais do que o Cocatriz, né? Bem mais. Ah, inclusive eu peguei um molde 3D pra imprimir o Cocatriz. Olha, que legal. Muito lindo. Depois eu te mostro. Travou o vídeo? Eu acho que foi só Eu pra acho que ti, foi só porque pra ti, a mano. gente tá com o vídeo aqui do lado e tá de A boa. gente tá com outra conta aqui acompanhando, tá indo. Eu acho que foi a internet aí, mano. Eu acho. Espero que não seja a nossa live. Não, tá lá de boa, olha. Ele tá muito fluido. É, verdade. Mas, enfim. Cara, por onde começar, né? Os elfos, eles são criaturas que a gente conhece muito. Até quem não gosta de cultura geek, quem não gosta de cultura pop, quem não gosta de RPG, essas coisas, sabe o que é um elfo. Tipo, já ouviu falar no elfo, fazem piadas com isso. Inúmeras séries que não tem nada a ver com o tema já fizeram piadas envolvendo elfos ou coisa do tipo. E aí, eu acho que por conta disso que a gente começa a ter uma embaralhada nas coisas, porque a gente vai buscar mais a fundo, mais e mais a fundo, e se perde no meio do caminho. Mas basicamente os elfos, eles têm algumas origens possíveis, e o que a gente especula o que é especulado na verdade pelos historiadores também, é que eles têm origens diferentes em lugares diferentes, assim como por exemplo os dragões, que tipo tem vários países, vários povos que falavam sobre o assunto à sua maneira. Eu acho que foi a mesma coisa com os elfos. E aí, tipo... tipo... O que tu diz? Qual é a sua concepção sobre essa origem dos elfos aí? Cara, é muito difícil de chegar a gente, assim, que não é historiador, que não é muito difícil de chegar numa e bater o martelo. Não, olha, foi daqui que começou. Foi aqui que veio. Aqui que... Principalmente por quê? Porque a gente tem não só denominações diferentes para eles, como a gente encontra elfos, a origem dos elfos muito diferente uma da outra. Aparência, origem em si, origem ao todo. Como a gente estava falando logo antes de começar, a gente vai ver pelo menos 3 segmentos. Pelo menos, são os principais que a gente vai ver. Que é o Celta, o Nórdico. Sim, Eu não lembro qual é o nome do outro. Mas é ali perto também, nessa região da Europa. Que é o Celta, que é norueguês ou nórdico, né? E eu acho que irlandês. Eu acho que é. Acho que é o irlandês. É. E aí, tipo assim, tanto o elfo o celta, quanto o elfo, se eu não me engano, é o irlandês que a gente está comentando. Se eu estiver errado, alguém comente aí, por favor, mas depois eu vou dar uma conferida para ter certeza. Eles trazem a ideia daquele elfo bacana, bonitinho. Tanto é que tem a história, né, do elfo no fim do arco-íris que vai te dar um poste de dinheiro. Que é uma lenda irlandesa. E o pior é que a origem dessa lenda do pote de ouro no final do arco-íris, ela tomou um teor mais feliz depois de muito tempo, porque antes o primeiro teor dela era muito, muito tenebroso. Essas histórias todas assim, elas eram macabras, sabe, antigamente. Tipo, a gente que deu uma roupagem nova pra parecer algo bacana. E o que eu acho legal, o que eu achei assim, a parte que eu me fixei pra dizer, não, essa história é legal de se estudar, essa história vai ser legal, é que a gente vai acabar falando de novo de folclore. Ah, sim. Porque na origem dos elfos, a gente acaba descobrindo que ele se originou de mitologia, de um folclore local, entendeu? Ele não foi criado assim, olha, vamos criar uma raça aqui para um RPG. Sim, não, ixi. Ele realmente veio de um folclore. Coisa legal que a gente já ganha força para colocar o nosso próprio folclore dentro de um RPG. E existe o elfo brasileiro?
Existe elfo brasileiro. Ele é... Tá, a gente vai chegar, a gente vai chegar lá. Mas esse só fica para as partes das curiosidades. Mas a ideia é o quê? Principalmente o elfo celta, o próprio nome dele, que é Alf, né? Ele traz essa conotação positiva, que é um ser de luz ligado à natureza e tal. Tanto que os povos antigos, eles cultuavam esses elfos deles como divindades da natureza. Que eles tinham que estar dando sacrifícios e essas coisas todas que essa galera fazia para ter boas colheitas, para ter um inverno menos rigoroso e essas coisas assim. Eles eram seres da natureza, com essa característica positiva. Já os noruegueses, eles já traziam os elfos com uma conotação mais negativa, que eram seres de trevas, que, enfim, querendo ou não, para a época, né, a gente vai ter uma conotação mais pejorativa de fato. É o elfo branco, o elfo negro. O negro sendo representado como algo ruim de novo, né? Mas a questão é, esses outros elfos, eles tinham uma conotação já negativa. Tanto é que é isso que acontece na série da Netflix que eu falei, que tem uma série chamada Elfos, tá? Não é a melhor série do mundo, mas é legal, dá pra assistir e traz essa ideia dessa cultura do elfo sombrio, que ele vive debaixo da terra e ele vai comer criancinha e essas coisas, entendeu? É tipo isso. E uma outra coisa que eu acho interessante é como o elfo ele dá origem a outros seres. E aí, Igor? Seja bem-vindo, mano. Ele dá origem a outros seres derivados dele. O hobbit, o gnomo, a fada. A própria fada. As fadas, elas se confundem com os elfos na sua origem, no caso, né? É nessa parte da fada que tem a curiosidade de que tipo assim, que a gente faz a ligação dos elfos com o nosso folclore. Depois eu vou falar sobre isso. Pois é, então tipo assim, tu percebe que esses elfos desse folclore norueguês, celta, irlandês, etc e tal, eles têm essa característica de ser um ser pequeno, ligado à natureza, que protege a natureza, que ou ele é um ser de luz ou ele é um ser sombrio, tá? Mas em ambos os casos, como a cultura da época tinha muito sacrifício de sangue, né? Então, querendo ou não, eles vão estar ligados a isso, pelo menos nessas culturas. Só que como é que a gente saiu desse elfo para chegar no elfo que a gente tem ideia hoje? Que é o Legolas, entendeu? Que são esses elfos altos e tal. É justamente pela própria etimologia do nome. O Tolkien fala sobre isso. Que como algumas denominações falam sobre o elfo ser um ser de luz, um ser positivo, outras já falam que ele é um ser alto. Ele é um ser, não é que é alto de altura, mas alto de um ser acima. Alguém que está acima da humanidade e tal. E aí, elfos bardos, todos safados. Então, esse elfo grandão que a gente conhece, ele traz isso. Inclusive, isso é explorado no filme Avatar. Tá? Tipo, os Na'vi, eles são esses elfos que são ligados à natureza, literalmente ligados à natureza. Fala nós de RPG, seja bem-vindo, senhor Andrei. Tá? Eles têm essa ligação direta com a natureza. Tá? E então, por conta da nomenclatura, o Tolkien, especificamente o Tolkien, e também o C.S. Lewis, ele trabalhou um pouco isso, mas quem foi que deu o impulso mesmo da coisa foi o Tolkien, colocando esses elfos como seres grandes. Aí o elfo folclórico que a gente conhece virou o Hobbit. Eles viraram o Hobbit. Tanto é que tudo em Senhor dos Anéis é elfo. Entendeu? Orc é elfo, Hobbit é elfo, elfo é elfo. Entendeu? É tipo isso. E aí a gente sai da origem folclórica. Vai porcando o coração. Pode dar ali. Então,
a gente sai dessa origem folclórica pro elfo da cultura pop. Entendeu? Querendo ou não, o Tolkien não queria isso. Ele não queria, ele queria dar outra conotação pro elfo, mas acabou que, enfim, virou cultura de massa e hoje a gente tem os elfos como a gente conhece. Outro elfo que lembra muito a cultura, o folclore original, é o elfo do desencanto. Vou chegar lá. De por que chegou de como chegou aquele elfo chegou ali no desencanto. É muito incrível a história. Não, querendo ou não, não sei se vocês já assistiram Desencanto, vale muito a pena assistir. Eu acho hilário. Demais, é bom demais. Eu acho hilário. Mas querendo não tem muitas referências à Idade Média, ao folclore irlandês, essas coisas assim e tal. E o elfo tá no meio. Inclusive o nome dele só é elfo. Mas enfim, pode falar. O pior é que quando as pessoas assistem Desencanto, que elas veem um elfo, já o meu pai, inclusive, ele chegou, porque o meu pai assistiu comigo, né? O pai e a minha mãe assistiram a primeira temporada comigo de Desencanto. Sim. Aí eles ficaram assim. Isso não é? Isso é um elfo? Eu imaginei. Isso daí é um elfo. Não sei como é que ele... naquele tempo, né? Eu não sabia por que ele era daquele jeito, porque pra mim aquilo era, sei lá, um duende. Tá, é outro bicho, duende. Eu não sabia qual era a diferença, mas agora eu sei, agora vamos explicar aqui pra vocês. Seguinte, quem, por exemplo, jogou o Deus da Guerra, o 4, viu a aparição de elfos negros e elfos da luz. Sim, inclusive isso é uma referência direta ao folclore. O que acontecia? Vamos falar desse folclore que é o folclore nórdico. Ali, a gente não... Semelhante ao elfo do Harry Potter também, sim. Sim. Ali Mas aí já traz outra conotação, que a gente vai falar depois. Ali naquele folclore, naquela mitologia, o que era que acontecia? Eles tinham na língua deles própria, de que existiam vários deuses. O que é que acontece? Esses elfos, muitas vezes, eles eram vistos como deuses. Sim. Como deuses menores. Deuses da natureza, no caso, né? Exatamente, eles eram deuses da natureza. Só que o que acontece? Existiam pessoas que falavam que eles eram Aesir, que eram deuses, eram um clã de deuses. Eles eram deuses mais gerais, sabe? Uhum. E tinha outros que chamavam eles de Vanir, que era um deus da prosperidade, deus da... Era outro tipo de clã, que era os clãs voltados ao nascimento, à prosperidade. A coisas imateriais, né? Aí o que acontece? Porque a maioria chamava eles de Vanir, por causa do deus Frey, que era o deus do sol. Uhum. As pessoas falavam que os elfos, eles eram criaturas que irradiavam luz. E por eles irradiarem luz, eles deveriam ser filhos do sol. Sim. Aí, tanto que na língua original, raio de sol elf alguma coisa. Tem um TH no meio. Alfifold, alguma coisa assim. Que vem da palavra elfo. É por isso que eles falavam que o poder dos elfos era muito puro, era muito... Aí a gente vê já um elfo que não foi descrito como um ser humano de orelha pontuda. A gente não tem essa descrição, a gente só sabe que ele é um ser de luz. Sim. Outra mitologia traz a ideia de que o elfo é uma criatura, uma entidade que protege a natureza, que moram em árvores, que moram em pedras, que moram entendeu? Que eles protegem em si o local onde eles vivem, né? O meio ambiente onde eles vivem. Inclusive a gente vê isso no jogo, né? Sim, e esse elfo dessa mitologia, que é a mitologia céltica, ele já aparece como uma criatura menor que um ser humano, ali nos seus 1,70 m para baixo, onde ela é capaz ela tem habilidades de manter a floresta a salvo. É daí que nasce algumas
alguns mitos de que homens que vão para o meio do mato acabam sumindo, crianças são sequestradas. Tem um mito de um senhor que ele, com raiva da mulher dele, vai pro meio da floresta, sobe a montanha junto com o cachorro dele e, tipo assim, vai esfriar a cabeça pra não brigar com a mulher dele. Sim. Acontece que enquanto ele tá no meio da floresta, né, ele passa um tempo lá, decide voltar. Na volta dele, ele encontra um cara baixinho, um barril de bebida, e pede pro cara pra ajudar ele. Tipo assim, eu posso te ajudar, esse barril tá muito pesado pra você. Uhum. Aí o cara aceita a ajuda Gragas. dele. O Gragas. O cara aceita a ajuda dele e ele sobe de novo a montanha. Quando ele chega lá em cima, tá tendo o maior festão. Várias eu bebidas acho que eu já vi essa história. e coisa e tal. Rip von Walker, eu acho o nome da história. Aí quando ele chega lá em cima, o cara faz ele dormir. Tipo assim, ele começa a beber junto com a galera e o cara faz ele dormir. Quando ele acorda, que ele vai voltar pra cidade dele, tá tudo mudado. Sim. O que aconteceu? Aconteceu uma guerra, a casa dele não existe mais, tá toda destruída. E foi um tempo que acabou a monarquia ali. Ele descobre que o filho dele já tá grande e tal, e ele passou nada mais, nada menos do que 20 anos dormindo. Aí o que acontece? A partir dessas lendas, isso tá em vários livros de poesia antigos. O Eda é muito bom. Eda em prosa, eu acho que tem isso. Muito bom. Seja bem-vindo, Gagas. Meu Deus, quase não sai. Gigax. Pra não falar errado. Aí o que acontece? A partir daí já criaram-se vários outros mitos. Já vai espalhando uma coisa de que eles eram daquele jeito e coisa e tal. Aí a gente chega num pensamento de que qual é o elfo ali original? É o elfo que é um ser de luz, que ninguém entende direito o que eles são, eles só sabem que eles existem. O elfo é um cara anão, que tem poderes naturais. Ou o elfo é de outra mitologia que a gente vê que são simplesmente criaturas que ficam invisíveis. Aí, ele começou a se popularizar no mundo inteiro graças a um cara chamado William Shakespeare. Sim. Que escreveu um livro, uma peça, né? Ele escreveu uma peça. Ele trabalha o elfo, o original, né? O original. Aí o que aconteceu com Shakespeare? Ele simplesmente colocou um clã élfico onde as mulheres eram altas, eram esbeltas, tinha uma expressão quase angelical, eram brancas, tinham a orelha pontuda e coisa e tal. E que faziam as pessoas se apaixonarem por elas. Tipo sereia. Só que até esse ponto da história, ele colocou os machos, né, os homens dos elfos como qualquer coisa. Tu poderia encontrar elfo tipo, do Shakespeare. Tu poderia encontrar elfo baixinho, alto, moreno, cabelo crespo, cabelo liso. Ele colocou os homens, os elfos, de várias formas. E as mulheres como seres assim mais bonitos, mais padronizados, né? Uhum. Aí o Tolkien, isso tipo a Galadriel, isso. Aí o Tolkien já nivelou isso, colocou os elfos tudo parecido, né? Só que aí a galera já tinha lido não sei o que da meia-noite, meu Deus. Eu acho que são Paixões da Meia-Noite. Eu acho que é esse o nome. Aí já tava se popularizando os elfos, aí saiu o elfo Tolkieniano. De Tolkien Tolkiense. E pronto. Aí o elfo ganhou aquela o tchan da cultura pop, né? Que a gente conhece hoje em dia. Então essa é as 3 origens dos elfos. E importante salientar que foi o que o Igor falou,
que foi o do elfo do Harry Potter. Sim, ele realmente tem semelhança com esse elfo da cultura original, do folclore e tal. Só que ele traz uma outra coisa, que é o elfo que serve ao ser humano, que serve a outras pessoas. A autora, né, a J.K. Rowling, ela coloca esse elfo como um ser extremamente poderoso, mas que ele serve aos bruxos. Tá? Ele é domesticado. É a mesma coisa que acontecia na mitologia nórdica, né? Eles eram seres completamente poderosos, seres que tinham a capacidade de conter a luz do sol dentro do próprio corpo, mas eles acabavam não sendo nem às vezes tidos como deuses. Sim. E às vezes eles eram vistos como serventes de alguns deuses. Sim, sim. Inclusive tem parte da Eda que fala sobre isso, que coloca, tipo, foi servido por elfos trouxeram não sei o que e tal, como se eles fossem servos mesmo. Aí o que acontece? A história continua. Tipo, a história, a mitologia, ela não para aí no elfo da cultura pop, né? A gente continua vendo os elfos em vários locais e coisa e tal. Tem elfo com característica totalmente diferente. No Tolkien, o elfo do Tolkien, ele é da cultura pop, né? Tirando a parte histórica da coisa, da cultura pop, o elfo do Tolkien, ele é meio que o que a gente conhece hoje de elfo. Tá? E aí tem o elfo do World of Warcraft, entendeu? Também, eles são diferentes, eles são aquele que tem a orelha pontudona e tal, os olhos. Enfim, é uma parada bem diferenciada, sabe? Que eles são muito mais mágicos, os elfos do World of Warcraft. Tem os elfos do World of War, só que aí o que acontece? Os elfos do World of War, eles já são mais essa parada da mitologia. Tem elfo onde... Eu acho eles... eles são maravilhosos. E tem uma explicação, mas isso não tem nada a ver com o assunto, tem uma explicação de por que os elfos da luz não mexem com eles quando eles aparecem lá. Eles não estão vendo eles. Enfim, tem nada a ver com o assunto, só lembrei disso. Mas, deixa eu ver o que mais de elfo a gente tem por aí. Tem o elfo de desencanto, tem elfo mais aonde? Tem o elfo do The Witcher. Cara, os elfos do The Witcher, eles são os elfos mais ferrados que existe na cultura pop. Porque os bichinhos sofrem. Pra todo mundo sofrer, e sofre. Voltando aqui um negócio que eu ia falar de desencanto. Que toda essa cultura que levou a imagem do elfo pequenininho, mágico, ela na Grécia, a partir que essa mitologia chegou na Grécia e em Roma, ela se fragmentou. Aí foi daí que apareceram fadas, gnomos, foi ali que ela começou a se fragmentar, sabe? E as peças também tinham uma ideia diferente pros elfos. A fragmentação foi tão grande que ela se espalhou pelo mundo naquele tempo. A palavra em latim, encanto, veio deles. Então, as nossas encantarias que a gente conhece com o nosso folclore, tipo, só de imaginar que a palavra veio de um elfo, é muito incrível. Muito bom, tipo, muito bacana. A ideia da série Desencanto, só o nome Desencanto, vem dos elfos, entendeu? É uma conotação criada da fragmentação da história dos elfos. Então, tudo que tem essa ideia de protege a natureza, faz mal para os homens que fazem mal à natureza, moram na floresta e coisa e tal, tudo isso... Quem será que é assim no folclore brasileiro, hein? Tudo isso originou a palavra encanto, encantaria. E o nosso elfo, quem é? O nosso elfo brasileiro? A gente tem muitas referências. Muitas referências. Mas eu acho que quem mais se encaixa é o Curupira. O Curupira e o Saci.
Sim, eu lembro O Saci é muito também. parecido. Só que o Saci, eu acho que ele traz uma outra coisa. O Curupira, ele é mais aquele protetor da natureza, um ser poderoso. Salve até hoje, seja bem-vindo. Que ele tem poderes mesmo para poder fazer uma coisa. Já o Saci não, ele é a coisa mais sapeca, mais brincalhona e tal, de fazer pegadinha, trapaças, essas coisas, entendeu? Uhum. É como se ele tivesse se fragmentado. As pessoas antes acreditavam que, tipo assim, quando elas viam, por exemplo, a história do... Quem nunca ouviu a história de que existe um círculo, que a gente chama de círculo de fada, que é quando a gente encontra vários cogumelos, assim, formando círculo, ou Sim. várias flores formando círculo, que aquilo é um círculo de fada, né? Que se uma pessoa pisar no círculo e acabar destruindo o círculo, a fada vai fazer alguma coisa de ruim para a pessoa, ou se a pessoa oferecer alguma coisa para a fada ali dentro, a fada vai dar alguma coisa em troca para a pessoa. Essa é uma das histórias que nasceram com os elfos. As mesmas pessoas que faziam oferendas para os elfos, elas faziam o seguinte: elas pegavam folha de pinheiro e de espinheiro, faziam um círculo no chão, que eles chamavam de círculo élfico, entravam dentro e entoavam um canto. Aí eles falavam que ao entoar o canto, o elfo ia aparecer. Quando o elfo aparecesse, a pessoa tinha que falar muito rápido, tipo assim, como é? Olha pra mim e faz o que eu quero, antes do elfo ir embora. Sim. Porque até aquele momento o elfo não estaria te vendo. Então, ele só ia te ver se tu mandasse, olha pra mim. E se ele te visse, ele ia ter que realizar um desejo teu. Legal. Interessante. Isso lembra muito o Leprechaun RPG, porque os elfos do The Witch, eles tinham magia. Eles ainda têm acesso à magia, mas é um acesso bem mais restrito e tal. Inclusive, querendo ou não, a magia de The Witch, ela é uma parada mais... um pouco mais sutil, não é uma coisa escrachada. Tipo Harry Potter. Estamos de volta! Por quanto tempo? Não sei. Mas deu uma pausa aí, galera. Não nos abandone, por favor, vocês que estão aí. Olha, um padre entrou. Eu acho que naquela hora que eu tava vendo naquela hora que eu tava vendo o salve, mano. naquela hora que eu tava vendo o Instagram, na hora que voltou, mandou notificação de novo pras pessoas. Tu viu que chegou uma notificação? Sim. Que bom, né? Que bom. Então, vamos continuar de onde estávamos. Tá? A gente estava falando, já passando pro elfo do RPG. Tá? Que é um elfo que ele é mais pé no chão. Tipo assim, ou ele tem magia ou ele não tem. Todos têm acesso à magia. Mas, de modo geral, a tendência é a gente ver aquele elfo guerreiro, ou na verdade arqueiro. Né? É uma imagem que ficou depois do Legolas. Meu sim. Deus do céu. Eu tento trazer pra mim, né? O elfo guerreiro, o espadachim e tal, porque eles são muito habilidosos. Mas não tem como a gente fugir do elfo arqueiro, entendeu? E aí, no RPG, a gente tem algumas ramificações, e isso é por conta do Tolkien também, que tem vários tipos de elfo. O elfo comum, que a gente conhece, tem o elfo negro, ou o elfo drow, tá? Ou elfo cinzento, como alguns falam, que é um elfo que vive no subterrâneo e tal, tudinho. Tem o elfo do mar, que são, tipo, elfos azuis, que vivem debaixo da água e tal. Enfim, tem isso. E tem os meio-elfos, que são pessoas que tiveram filhos com elfos, e aí ele é metade elfo, metade outra coisa. Geralmente a gente associa com metade humano. Mas existe meio elfo, que é meio hobbit também. Enfim, a gente não fala muito sobre isso porque a galera não curte muito a ideia de ter um elfo cruzando com um hobbit. Tem uma história, inclusive, que eu tava lendo, que assim, é um elfo bem conhecido, que ele é meio elfo, meio não.
Eu tava lendo em algum lugar. Sim. Inclusive tem nomes específicos para Tem. essas coisas. Fala, baile Olha, de Baile de taverna. Taverna. Seja bem-vindo. Tá? Não sei quem é você, mas eu acho que é o Mika. Tá? Ah, eu ia dar o surto de poder, eu não dei ainda. Eras. Depois a gente faz isso. Enfim. Então, assim, existem esses tipos, vários tipos de elfos. Mas todos eles têm características em comum. Como ter um peso muito menor. Tipo, Ele é leve. o elfo ele é leve. O elfo, tanto é que tem uma cena do Senhor dos Anéis que a galera tá lá enfrentando a neve e tal, e o Legolas passa andando na neve de boa, sabe? E tem várias situações. Tipo, outra característica do elfo, da cultura pop, também do RPG, é a grande percepção. Tipo, ele tem uns sentidos muito aguçados, uma visão além do alcance, uma audição muito grande. Fora a capacidade de longevidade, né? Uma coisa que... Isso aí é característico também. Na verdade, até do elfo da origem nórdica também tem isso, que é um elfo que, tipo, ele não morre de velhice, ele não morre de doença, de nada. Só se alguém falar e assassinar ele. É um elfo também que não dorme, né? Não, o elfo ele transa. Como assim? Na verdade, quando os elfos do RPG, quando eles vão dormir, eles entram em transe, eles meditam e tal. Tipo assim, no Avatar tem isso, eles mostram isso. Tá? Tipo, que quando o carinha vai lá, ele vai deitar, ele sai do corpo dele, do navio, do avatar dele no navio. E isso o processo de transe total. Porque quando os elfos estão transando, estão transeuntes, transando, estão meditando. O Igor acha graça, né? Só que ele joga de elfo, safado. Aí o que acontece? É como se o elfo ele fizesse uma passagem astral inconsciente. Ele vai transcender em espírito para fora do corpo e vai descansar. Bem menos que um humano, ele só precisa de 4 horas, entendeu? Isso vale para todos os elfos. Eu acho que o que é menos assim é o elfo do mar, mas eles ainda fazem isso, e os meio-elfos que eles dormem que nem ser humano normal. Cansa, que nem a gente envelhece também. E, inclusive, eu aproveito o espaço para falar dos elfos de Tenória. Se você não viu ainda nada sobre os elfos, as primeiras publicações de Tenória são sobre os elfos. Inclusive, eu estou pensando em fazer republicações ou lançar curiosidades. É bom. Seria bom. Para falar de novo sobre os elfos. Porque eu já falei bastante coisas, tipo como foi que surgiu os elfos do mar, como surgiu os elfos Droll. Mas é legal trazer de novo um pouco mais sobre os elfos na página. Tá? Quer saber um pouco mais? Então visita os destaques, tem lá nas raças, todos os elfos. Na parte de história geral também tem falando sobre a história dos elfos, e aí tu pode saber bastante coisa sobre os elfos de Tenória. Que inclusive uma coisa interessante, os elfos, eles reencarnam quando eles morrem na floresta deles, de origem. Todo elfo que morre na floresta de origem deles, eles reencarnam. Tanto que os elfos, eles são os que mais lamentam pela Grande Guerra. Primeiro porque foi o reino deles que foi o mais arrasado. E segundo porque quando a floresta foi destruída, os elfos que morreram na guerra não iriam reencarnar. E aí a galera ficou, tipo... Por isso que os elfos são muito fechados, entendeu? Eles perderam muitas almas. Eles perderam muita gente. Eles perderam muita gente que eles literalmente nunca mais vão ver, mesmo na concepção de reencarnação deles. Tanto é que no meu primeiro livro, meu próximo livro que eu vou lançar, A Mão da Morte, tem um enterro élfico. Tem um enterro élfico e ela, tipo, a capitã dos elfos lá de um batalhão fala o que eles entendem sobre a morte. Tem uma cultura assim dos homens falcões, né? Tem. Mas enfim. Então, completamente deixado de lado o bichinho. Passando agora, aproveitando a deixa para passar para a parte de biologia, cara, é interessante como a gente tem essa coisa de trazer o que é características humanas para as coisas. As origens dos folclores, das mitologias, sempre são nesse sentido.
de tentar explicar uma coisa que a gente não consegue, e geralmente a gente personifica isso de maneira humana. Por isso que elfo é humanoide. E quando é um bicho, a gente não consegue dizer que elfo é um monstro, que elfo é uma criatura. Não, elfo, é uma pessoa. Entendeu? Uma pessoa com habilidades, né, sobre-humanas. Mas a gente trata como uma pessoa. Não é tipo pegar, eu vou trazer um dragão. Um dragão não é uma pessoa, pô. Tu não vai conseguir tratar um dragão como tu trata uma pessoa. Tu vai tratar no máximo como, sei lá, tu trata um cachorro, um cavalo. Mas tu não vai tratar como uma pessoa. Sabe? Já os elfos não, a gente chama eles de gente. Entendeu? Não, sem sacanagem. A gente trata o elfo como nós nos tratamos. Porque eles têm essa característica humanoide. E aí é o primeiro ponto. São seres humanoides. A gente vê muito essa divisão, essa segregação em Harry Potter. Sim. Nos livros, para quem já leu, os bruxos, a maioria dos bruxos, tipo, os mesmos bruxos que têm um preconceito com os sangue ruins, eles têm um preconceito com criaturas que não são humanoides. Por exemplo, eles têm um preconceito muito grande com centauros. E a gente vê até um pouquinho disso na Pedra Filosofal. Sim, com gigante. Com gigante. Eles têm muito preconceito, só que, tipo assim, eles colocam essas criaturas como criaturas com uma capacidade de inteligência mais baixa. Sim. Sendo que todos os centauros, por exemplo, eles são extremamente inteligentes. Inclusive, a inteligência deles é tão aguçada, é tão superior que eles conseguem prever o futuro. Biologia Fantástica Centauros, você pode voltar futuramente. Mas sim, voltando para os elfos. Porque o nosso tempo está acabando. É verdade. Então, o que acontece? Vamos pelo primeiro passo. Tem RPGs, inclusive Tormenta faz isso, que coloca o elfo como um ser que tem somente 3 dedos. 4 dedos, na verdade. 3, enfim, o polegar e mais 3. Tipo isso. Na mão. E tem outros que já falam que é no pé. No pé ele só tem 3 dedos. Os Na'vi de Avatar, eles não têm 5 dedos, não, no pé. Sério? Eu nunca prestei atenção. Na mão eu sei que ele só tem 4. Sim. Na mão e no pé também. Sério? Pode reparar. Nunca prestei atenção. Então tem algumas literaturas, alguns RPGs, alguns filmes e jogos que retratam os elfos com menos um dedo. É possível? Entendeu? Se o ser vivo evoluiu para aquilo, é porque tem um motivo. Que motivo seria? Já que eles são ótimos arqueiros, escaladores, etc e tal, tipo, um dedo a menos talvez seja uma solução ótima. Entendeu? Porque para poder agarrar, para poder fazer o mesmo movimento sempre, isso... Tanto é que a gente, ser humano, a gente tem uma tendência muito grande a perder o dedo mindinho do pé. Sabia disso? Eu mesmo, já dei mão de topada várias vezes. Não desse jeito, evolutivamente. Por quê? Porque o dedo mindinho do pé está perdendo função. Todo órgão que ele tem uma função... O meu mesmo é diminuto. De todo mundo é pequenininho, o meu é grandão ainda. O meu é bem pequenininho. Pois sim, então tem gente que está nascendo com o dedo mindinho do pé bem menor. Porque aos poucos a gente está tendo menos necessidade, porque a gente não anda mais descalço. Tá? O dedo mindinho ele serve para o equilíbrio. E aí se tu anda o tempo todo de sapato, se tu anda o tempo todo de bota, de sandália, tu não vai precisar. Então, a mesma coisa pode acontecer para os elfos. Eles não têm essa necessidade de ter esse membro extra, esse dedo extra. Tá? Que, se eu não me engano, isso é sindactilia. Quando tem um a menos. O polidactilia é quando tem a mais. A mais. Então, sindactilia é quando tem a menos. Tá? Então, é possível, mas geralmente a gente vê ele retratado com 5 dedinhos na mão e nos pés também. Mas isso aí é uma coisa que não vai influenciar em nada na viabilidade biológica dele. Os elfos poderiam ter evoluído, se eles tivessem esse processo de evolução que a gente conhece, né? Para ter 4 dedos. Isso é de boa. Agora começa a parte interessante.
a densidade corporal deles. Eu acredito que os elfos têm ossos muito resistentes, mas os ossos deles são ocos. É uma boa. Porque por eles serem muito leves, tem que estar faltando alguma coisa. Entende? Outra coisa, tu não vê elfo gordo. Eu acho que o metabolismo dos elfos é muito acelerado. E por isso eles não dormem tanto. Tá? Eu acho que isso já mata a charada. Eu acho que talvez isso mata a charada. É um passo evolutivo dos humanos muito requisitado. Te queria ser assim, mano. Tipo, não precisar dormir tanto e ao mesmo tempo manter um aspecto físico mais saudável. Tudo bem que elfo vive na floresta, né, mano? Então, tipo, tem que estar andando o tempo todo. Natural. Subindo e descendo árvore e caminhando por aí, os cacete, pulando de galho em galho, atirando flecha, essas coisas. Então, os caras são meio que atleta. Essa imagem do elfo atirando flecha é uma coisa muito visual mesmo. Eu acho que a gente acabou colocando assim os dois, porque realmente o elfo é uma coisa mais leve, uma coisa mais... Sim. Ele tem mais mobilidade para usar um arco. Embora uma luta de um elfo com uma espada seja é lindo. É lindo. Vide Legolas novamente. No Hobbit. Mano, então eu acho, a minha opinião como biólogo, né, é que eles têm uma densidade óssea baixíssima. Poderia ser que eles tivessem ossos muito frágeis. Que eu duvido muito. Também eu duvido muito. Então eu acho que o material ósseo dos elfos é diferente do nosso. Deveria ter alguma coisa mais como magnésio, como ferro, o próprio ferro mesmo. Não só, tipo, tudo bem que os nossos ossos eles são um composto de vários minérios que dão essa resistência muito grande. Salve Top RPG, seja bem-vindo. Então, para explicar que o elfo tem uma densidade óssea baixa, é possível que os ossos dos elfos sejam ocos. É muito possível. Ossos pneumáticos, como os das aves. Entendeu? E aí eles não são tão leves. Boa noite. Boa noite. Eles não são tão leves a ponto de que um vento vai levar, mas eles também não são tão pesados ao ponto de, sei lá, pisar num galho muito fino e quebrar. Entendeu? Eu acho que deve ser essa sacada. E também o fato deles terem um metabolismo muito acelerado. Entendeu? Eles estão queimando gordura constantemente porque eles sempre estão ativos. Inclusive isso ajuda na longevidade. Pessoas com metabolismo mais acelerado tendem a viver mais. Obrigado. Obrigado por essa constatação. Mas tem essa tendência. Pessoas com metabolismo... Na verdade, é uma linha bem tênue. Porque se tu tem um metabolismo acelerado, mas tu tem uma vida saudável, aí sim, tu vive muito mais do que uma pessoa com metabolismo lento. Tá? Mas se não tiver uma vida saudável, é claro que tu vai se ferrar do mesmo jeito. Então... eu acho que a sacada é essa. A sacada é tu imaginar que o elfo tem um metabolismo muito acelerado. Inclusive, compara um elfo com um beija-flor. Tudo bem que beija-flor vive pouco. Mas... ele vive pouquinho. Mas ele tem alguma coisa nesse sentido. Ou gatos também. Tá? Eu acho que uma parada que os elfos fazem, que é semelhante ao que os gatos fazem, é o deslocamento ósseo. Porque o elfo ele tem uma destreza, uma capacidade de se desdobrar muito grande. Tá? Então eu acho que ele tem essa habilidade que algumas pessoas têm de deslocar os ossos sem ter um prejuízo às articulações. Entendeu? Sim, eles vivem mais em altos poderes de batimento cardíaco. Isso mesmo. Na verdade, os animais com batimento cardíaco mais lento vivem mais. Então, os altos poderiam ter batimento cardíaco mais lento, os elfos no caso, né? Sim, poderia ser. Na verdade, quando a gente fala de metabolismo, não tem a ver só com batimento cardíaco. Tipo, o batimento cardíaco influencia, obviamente, só que o metabolismo mais acelerado, ele tem mais uma relação com o sistema endócrino da pessoa. Tá? E também com as taxas de mutação, enfim, tem uma infinidade, mas principalmente o sistema endócrino
E eu acho que é isso, né? É, basicamente o sistema endócrino que controla isso. E então eu acho que por conta disso e os ossos pneumáticos deve ser por isso que os ossos são mais leves e dormem menos. Aí eles são mais agitados e tal. Eu acho que tem mais, tanto é que eu tava até falando pra ele que o elfo que tem problema existencial, mano, ele entra logo em depressão. Porque, pô, imagina um cara com, sei lá, 300 anos tendo uma crise existencial, assim, sabe? Pensando, caralho, mano, eu tenho 300 anos e não fiz nada da minha vida. No final, nossa, no final da Já minha vida é pensou, ótimo. já pensou o cara com 300 anos no final da vida aí? Pô. Então eu acho que, pensando por esse lado, na verdade, eu acho que os elfos também têm um psicológico muito bom, cara. Se for levar em consideração assim a cultura élfica, como a gente vê tanto na mitologia como na cultura pop, é uma cultura muito bem centralizada, muito bem estruturada. E sempre com uma visão ao futuro, né? Tipo, diferente da gente, do ser humano normal. É uma cultura muito bem organizada. Isso. Não tem como esse pessoal ter crise existencial, não, gente. Isso, tipo assim,